Ah, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Bom, essa não é exatamente mais uma história sobre a famosa e misteriosa Área 51. Essa é a história de um homem chamado Kenny Vitt, um explorador que talvez tenha alcançado o seu objetivo, mas nunca pôde compartilhá-lo com ninguém. Assista e veja que história cabulosa esta. Bem-vindo à Área 51. Um lugar que evoca imagens de naves espaciais, alienígenas e conspirações. Localizado no deserto do estado de Nevada, nos Estados Unidos, a cerca de 135 quilômetros ao norte de Las Vegas, a Área 51 é bem mais do que apenas uma base militar. É um ícone da cultura popular, envolto em mistério e lendas. Antes de 2013, a existência da Área 51 era praticamente um segredo. O seu nome oficial era menos intrigante: Rancho Paraíso, ou Tierra de los Sueños. Mesmo assim, até então, já era considerada por muitos um lugar de disfarce do governo americano, já que reza a lenda haver ali corpos de extraterrestres muito bem guardados. No entanto, o governo dos Estados Unidos finalmente confirmou sua existência e revelou que a base servia como campo de testes e treinamento para a Força Aérea. Tá, mas por que tanto sigilo? Na década de 50, durante a Guerra Fria, a Área 51 foi criada como um laboratório ultra secreto. Ali, a Força Aérea testou algumas das armas mais avançadas da época, pois a intenção era se manter à frente da União Soviética, ou pelo menos não deixá-la jamais ultrapassar os americanos em armas e tecnologia. Entre os segredos da Área 51 estavam suas armas de combate aéreo, como o U-2, um avião espião que voava a altitudes extremas para coletar informações sobre os inimigos. Os A-12 Oxcart, aeronaves de reconhecimento que voavam a velocidades incríveis, desafiando as leis da física. O F-117, que ganhou o apelido de Stealth Fighter, ou combatente furtivo, projetado para ser invisível aos radares inimigos. E também o SR-71 Blackbird, o avião mais rápido do mundo, capaz de atravessar de um continente a outro em questão de horas, além de ser também um avião furtivo, isso é, invisível aos radares. Mas o que tem a Área 51 a ver com Vitt? E principalmente, quem é Kenny Vitt? Bom, nascido em 67 em Las Vegas, Kenny Vitt era um caminhante ávido, conhecido por seu canal no YouTube, Snakey Beat McGee. Neste canal, ele documentou suas expedições solo de dias de duração pelos desertos de Nevada e da Califórnia, destacando seu amor por aventuras cheias de adrenalina. Durante essas caminhadas, ele frequentemente coletava itens como ossos de animais e outras curiosidades que usava para decorar a sua casa. Vitt também trabalhava como técnico de serviços numa empresa de café, quando decidiu então mudar a sua vida radicalmente, deixando o emprego para se tornar inventor e, eventualmente, um caminhante aventureiro. Durante esse tempo, ele criou o que afirmava ser uma versão melhorada de um porta-papel higiênico e apresentou sua invenção ao programa Shark Tank. Nessa época, Vitt também tentou vender a sua casa para que, com o dinheiro, pudesse trabalhar melhor em suas invenções e, claro, ter mais suporte para poder continuar suas caminhadas pelos desertos do sul dos Estados Unidos. Porém, a condição para a compra não era lá muito agradável aos desejos dos pretensos compradores. A condição era que o comprador deveria contratar Vitt como zelador para que ele pudesse continuar tendo acesso à casa para decorá-la de acordo com o seu estilo de vida. É claro que, evidentemente, ninguém aceitou essa condição. Vitt não é o que podemos chamar de uma pessoa convencional. Um sonhador, com certeza, mas com inteligência inquieta, sem ser arrogante e que amava a simplicidade da vida e das coisas. Talvez seja coisa da natureza dele mesmo, uma vez que sempre dizia que o melhor lugar para se estar era no meio do deserto, longe do caos urbano. Ele geralmente caminhava e preferia que fosse assim, sozinho. Mas, ocasionalmente, estava acompanhado de sua namorada, Sherion Pilgrim. A não ser o celular e, ocasionalmente, mais uma câmera, não era comum Kenny levar outros aparatos como GPS, bússolas ou mapas. Corajoso e conhecedor do temperamento do deserto, Kenny jamais imaginaria que uma de suas aventuras não iria terminar
como as outras. A Caverna M foi o nome que o próprio Kenny deu ao local que disse ter encontrado em uma de suas caminhadas, naquela vez próximo à base aérea de Nellis, a famosa Área 51, localizada ao sul de Nevada. Numa entrevista que ele deu à Nevada Magazine, ele era um caminhante de longas distâncias. Certa vez, quando caminhava próximo à base, ele encontrou uma caverna cuja entrada ficava escondida em meio às rochas e que curiosamente formava uma letra M maiúscula, quase perfeita. Segundo Kenny ainda contou na entrevista, ele costumava entrar em todas as cavernas que encontrava. Ao entrar nessa em particular, ele alegou ter sentido todo o seu corpo vibrar e, quanto mais ele tentava avançar, maior e pior era aquela estranha sensação de vibração. De repente, eu fiquei com muito medo e saí correndo de lá. Essa foi uma das coisas mais estranhas que já aconteceu comigo, concluiu Kenny. Essa mesma história também foi postada por ele num comentário fixo deixado num dos seus vídeos no seu canal do YouTube. Todos os comentários, por mais estranho que pareça, foram removidos posteriormente. Numa outra fala de Kenny, ele relata que caminhava sozinho pelos topos de montanhas, onde a maioria das pessoas não ousaria ir. Ele já esteve em mais cavernas do que poderia contar. Brincava com cascavéis por diversão, mas aquela Caverna M, em particular, estava além de tudo que ele já havia encontrado. Mas, mesmo assim, dizia que um dia iria retornar, se abastecer de coragem e entrar para conhecer o que havia naquela caverna misteriosa. Esse comentário, sem que ele soubesse, daria início a uma série de eventos que levariam a uma das lendas urbanas mais intrigantes de Nevada. Isso despertou interesse tão rápido quanto se inicia um incêndio. Depois de postar o seu comentário original, vários usuários do YouTube incentivaram o caminhante Kenny a procurar a caverna e entrar novamente, dessa vez documentando a sua caminhada e fornecendo evidências de sua estranha descoberta. E foi o que ele fez. Kenny partiu então em busca da misteriosa caverna pela segunda vez, armado com uma pistola 9mm e uma câmera de vídeo. Ao retornar, ele postou um vídeo de suas descobertas e, para a grande consternação daqueles que seguiram suas afirmações, ele não conseguiu localizar a caverna. E o seu vídeo não pareceu revelar nenhuma pista sobre a misteriosa Caverna M que ele havia se referido em seu comentário original. O seu vídeo foi recebido com muitas críticas e os poucos usuários do YouTube o encorajaram e provocaram a tentar, pela terceira vez, procurar a caverna. Kenny novamente agradeceu, embora um comentário se destacasse entre todos os outros como uma previsão sinistra. Ele dizia: não volte para lá. Se você encontrar a entrada daquela caverna, não entre. Você não sairá. O usuário, pelo jeito fã da banda de heavy metal Motorhead, por assinar Lemmy Kilmister, nunca foi identificado realmente, mas, de alguma forma, teria sido melhor para Kenny ter dado atenção àquela mensagem. Por ser uma área de uso militar e bastante restrita, a Área 51, onde fica a base aérea de Nellis, tornou-se altamente secreta, e não à toa, uma vez que foi inaugurada durante a Guerra Fria e se tornou um dos laboratórios de testes mais importantes do governo americano. Embora o que acontece lá seja extremamente confidencial, muitos a associam a teorias conspiratórias sobre alienígenas e OVNIs. A base é famosa por sua aura de mistério e histórias intrigantes. Para aqueles que acreditam que extraterrestres costumam nos visitar, poucos lugares no mundo são tão atraentes como o remoto deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Nas últimas décadas, houve relatos de diversas testemunhas que afirmam ter visto objetos voadores não identificados naquela região. Muitos acreditam que essas supostas naves espaciais são apenas aviões que decolam e aterrissam na enorme base militar que lá está localizada. No entanto, essa explicação não convence a todos. Em 1996, as autoridades decidiram batizar a rodovia estadual 375, que percorre o condado de Lincoln, de Estrada dos Extraterrestres, para atrair mais visitantes ao local. Essa estrada de cerca de 160 quilômetros está situada nos arredores da misteriosa base militar Área 51, localizada a 2 horas e meia ao norte de Las Vegas. A paisagem ao longo da rodovia é marciana, com
poucos postos de gasolina e sinal de celular escasso. A cidadezinha de Rachel, com menos de 50 habitantes, é considerada por muitos como a capital mundial dos OVNIs. Lá há um famoso bar, restaurante e motel chamado Little Alien, uma referência a um pequeno alien que atrai turistas de todas as partes já tem décadas. Pessoas geralmente gostam de mistérios, de casos não resolvidos e de fatos desconhecidos. Não é à toa que você está aqui com a gente, né? Mas brincadeiras à parte, o fato é que o deserto de Nevada, especialmente a região que é coberto pela Área 51, vem chamando a atenção de aventureiros há muitas décadas, praticamente desde que os primeiros boatos a respeito da captura dos alienígenas ganharam força. Como não bastasse, o governo ter capturado os corpos dos tripulantes de um OVNI que teria se acidentado naquela região, isso em julho de 47, dando vazão ao famigerado caso Roswell, tanto moradores quanto turistas vêm relatando avistamentos de outras naves sobrevoando vários lugares naquela localização, que não é pequena, pode ter certeza disso. Quando alguém desaparece no deserto, o primeiro pensamento que vem à cabeça de muita gente por lá é que provavelmente a pessoa tenha sido capturada e levada para outro lugar fora da Terra, já que nenhum corpo for encontrado. Às vezes, parece que se esquecem que o deserto, além de ser selvagem por si só, também possui uma fauna que não se dá bem com a presença de humanos e que, por ser tão selvagem quanto o deserto, acabam eliminando a presença indesejada e potencial ameaça, ou seja, a pessoa aventureira e despreparada que está ali. Perder-se num deserto também é muito fácil, mas não digo perder-se por algumas horas e depois encontrar a saída. Não é nada disso. Lugares onde faltam referências fazem com que o nosso cérebro não consiga raciocinar corretamente após algumas horas ou dias. E é por isso que é tão comum a pessoa, quando está perdida e tentando encontrar um jeito de sair do lugar, acaba passando pelo mesmo lugar em que estava anteriormente várias vezes. É aquela famosa sensação do "eu acho que eu já passei por aqui". É fato que não só no deserto de Nevada, como em outros locais ermos dos Estados Unidos, é muito comum encontrar antigas minas, algumas construídas na época da conquista do oeste americano, especialmente durante a Corrida do Ouro. A Corrida do Ouro ocorreu entre 1848 e 1853. Ela teve início quando John Sutter e James Marshall encontraram flocos de ouro no leito de um rio em Sierra Nevada, Califórnia, em janeiro de 1848. A notícia, claro, se espalhou rapidamente, atraindo cerca de 300 mil pessoas para a região em busca de riqueza. Embora poucos mineradores tenham enriquecido, a corrida estimulou o crescimento econômico, a expansão da infraestrutura e o desenvolvimento industrial nos Estados Unidos. Esse período também ficou conhecido como a Febre do Ouro. Mas voltando à história de Kenny, em seu último vídeo, feito antes do seu desaparecimento, ele encontrou uma dessas antigas minas. Inclusive, em boa parte da gravação, ele está ao lado de um poço escavado há cerca de um século, claro, há muito tempo abandonado. No dia 10 de novembro de 2014, Kenny deu início à sua última caminhada. Ele se despediu da namorada, dos amigos e partiu rumo ao seu reencontro com a Caverna M, que ele já havia jurado aos seus seguidores que um dia iria encontrá-la novamente e mostrar as suas curiosidades. Dessa vez, ele iria para as Sheep Mountains e avisou a todos que a viagem seria rápida e que ele voltaria no dia seguinte. Será uma viagem curta e noturna, teria dito ele. Porém, no dia seguinte, o sol se pôs e nada de Kenny aparecer. E assim foram os dias subsequentes. Já no terceiro dia, após uma emissora de notícias de Las Vegas relatar o desaparecimento de Kenny Veitch, as buscas começaram. No dia 22 de novembro de 2014, voluntários de busca e resgate encontraram o celular de Kenny. Ele estava ao lado do mesmo poço em que ele havia gravado o seu último vídeo. O poço foi cuidadosamente vasculhado, bem como toda a região em torno dele. Nenhum sinal de Kenny Veitch. Aliás, até hoje, não se teve nenhuma notícia ou qualquer pista sobre o seu paradeiro e como ele desapareceu. Afinal, o que aconteceu ao caminhante aventureiro? Você faz ideia? Arriscaria alguma opinião? Deixe aí nos comentários. Gostaríamos de saber o que você pensa sobre esse intrigante caso. Um forte abraço, obrigado pela sua companhia tão especial e até o próximo vídeo.